Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje o programa Em Destaque vai conhecer a história de um empresário à frente de uma empresa aqui no Espírito Santo que está há 41 anos no mercado. É a Óticas Paris. Eu recebo o Getúlio Gomes de Azevedo, que vai contar um pouco do segredo da empresa e também dos resultados positivos, mesmo em tempos de pandemia. O programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Como eu disse na escalada, hoje nosso convidado é um empresário tarimbado aqui no Espírito Santo, que está à frente aí da Óticas Paris, uma empresa com mais de 41 anos aqui no Espírito Santo, consolidada e com um trabalho muito bacana. É o Getúlio Gomes de Azevedo. Getúlio, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite a você, aos telespectadores. Tá, é um prazer estar aqui com você e poder falar um pouquinho da história da Paris. Imagina, um prazer é nosso te receber aqui, Getúlio. É um programa, eu sempre falo isso quando os nossos convidados chegam aqui, que é um programa que gosta de contar histórias e de homenagear quem faz a diferença no Estado, né? Eu acho que o empresariado, ele tem um papel muito importante, afinal segura a economia, né? Gera empregos, movimenta também a economia e, sem dúvida alguma, ajuda também o Estado com impostos enfim, e tantas outras questões. Mas hoje a gente vai conhecer um pouco a história da Ótica Paris, tem 41 anos aqui no Espírito Santo, como a gente falou. Só que você me contou uma coisa, que você não é capixaba, já se tornou capixaba de coração, tem o título, mas nasceu no Rio. Eu tenho o título de cidadão do Espírito Santo, do Estado, tenho o título de cidadão vitoriense, da capital, né? Sim. E sou cidadão capixaba de amor mesmo, de coração. De coração. Eu só não nasci aqui, né? Porque eu saí da minha terra aos 17, 18 anos. Fui para o Rio de Janeiro. Saiu de Campos? Exatamente. De Campos eu já vim direto para aqui. Então eu estou com 71 anos. Saí de Campos com 18 anos. Tem muito mais tempo de Espírito Santo do que de Rio de Janeiro. Claro. Muito mais do que de Campos, né? Sim, sim. Então, por mais que minha família ache ruim de eu falar com eles, eu não sou mais campista. Hoje eu sou cidadão vitoriense. Isso mesmo. Não, mas você nasceu aqui. Realmente eu nasci lá. Né? Mas eu me fiz todo aqui, eu tenho família aqui, esposa, sim, 2 filhas, entendeu? Bacana. Uma está trabalhando comigo, já está se espontando, a outra é psicóloga, já tem um consultório aberto, então... Que bacana. Tem o meu neto, o Joaquim. Casou com uma capixaba e a família inteira capixaba, se apaixonou pelo Espírito Santo também? Totalmente. Hoje eu nem lembro, só numa citação dessa que nós estamos aqui, sim, que eu sou de fora do Espírito Santo. Nem lembro. Isso é legal. Eu me sinto totalmente integrado à terra. Tem muita gente que acha que eu sou capixaba. Né? De fato tem o título. De fato eu sou. Às vezes puxa um pouquinho o S, né? Aí lembra um pouquinho. Aí o pessoal fala, você é capixaba ou é carioca, né? Não sou carioca, nem sou carioca. Também não. Agora, Getúlio, bacana assim, como a gente falou, você tem 71 anos. Tenho. Né? Não parece, super jovem, um empresário jovem e cheio de vigor mesmo para conduzir uma empresa que já tem 41 anos, né? Que já está na sua idade adulta né? A Ótica Paris. E quando a gente fala dessa idade adulta, a gente está falando de uma empresa que está consolidada no mercado. Esse ano, com a pandemia, eu acho que o mercado inteiro ficou muito abalado, a economia de uma forma geral, né, com a questão da pandemia. Mas uma empresa que está consolidada há 41 anos talvez tenha sentido um pouco menos. Como que a Ótica Paris passou esse momento? Sentiu, como todas as empresas, sentiu um pouco o abalo, né? Você ficar um mês de março, um período de março, um fevereiro, um abril inteiro sem faturar, um maio inteiro, só veio abrir loja em junho, entendeu? Isso sacrificou um pouquinho. Julho que começou realmente a rodar a máquina de novo. Então sente um pouco. Evidentemente, quem está começando agora deve ter sentido muito mais do que a gente. Sim. Que a gente com 41 anos, entendeu? De mercado, com muita seriedade sempre que nós levamos o nosso ramo de atividade. Sim. Então nós sofremos muito pouco, digamos assim, menos do que outros, do que outros concorrentes nossos, entendeu? Nós temos crédito, entendeu? Tínhamos uma reserva, então tudo isso ajudou um pouquinho a gente a ultrapassar
essa pandemia. Sim. Está ultrapassando ainda, né? Que ainda... Tomara Jesus queira, Deus queira que a gente ultrapasse isso aí Sem e dúvida. que não volte mais. A nossa expectativa é essa. Agora vamos falar um pouco do início, né, da Óticas Paris, Getúlio. Há 41 anos, lá em 1979, quando a empresa surgiu, me conta como foi esse início, como que foi montar a primeira loja aqui no estado. Eu morava no Rio de Janeiro, então eu já trabalho em ótica desde os 16 anos de idade. Primeiro trabalho foi em ótica? Primeiro trabalho, 15 para 16 anos, lá em Campos. Sim. Tá. Muito bem. Aí quando foi a época de servir o Exército, que era obrigatório na minha época, Sim. eu dei graças a Deus que era a única maneira de eu poder sair de Campos para uma cidade maior, Sim. sem precisar gastar dinheiro, eu fui servir o Exército lá no Rio de Janeiro. Muito bem, e era obrigatório 1 ano de serviço. Então eu fui para lá e depois de servir o batalhão, depois que servi o Exército, Sim. eu fiquei no Rio de Janeiro e comecei a trabalhar em ótica. Então eu trabalhei na Bausch Lomb, trabalhei em Casa Maçom, tá? Fui representante, tá? Até que fui representante da Jean Marcel, até que em 1979 eu tive a oportunidade de adquirir um ponto aqui em Vitória, na rua 13 de Maio. 13 de maio. Não é 23 não, é 13 de Maio. 13 de maio. Onde fica? Ela fica ali, é uma rua que sai ali perto da descida da Catedral e vai sair lá em cima, dentro da Costa Pereira. Ah, sim, no centro de Vitória mesmo, né? No centro mesmo de Vitória, Era uma loja pequenininha, era uma garagem de um Fusca. E era realmente a garagem de um carro. Então ali eu comecei a minha vida ali, tá? Aí depois eu resolvi me transferir para Vitória e vim para cá, com a cara e com a coragem, né? Sim. Abri aquilo ali foi um sucesso na época. Depois eu abri a segunda loja, abri a terceira loja, e aí, em torno de 6 anos, a Óticas Paris já era líder de mercado. Que bacana. Já era líder de mercado. Então aí foi. Hoje temos 41 anos, temos 12 lojas. 12 lojas. 11 lojas. 11 lojas. 11 lojas. Abrimos agora a última recentemente, a segunda loja dentro do Shopping Vitória, que fica no segundo piso. Ali... No Shopping Vitória tem dois andares, né? Tem no primeiro piso, que é a mais antiga, que foi desde a inauguração do Shopping Vitória. Sim. E tem a do segundo piso, que ali perto da Zara, daquela região ali, em frente a um café. Sim. Uma loja muito boa. Sim. Muito boa. As lojas são amplas, né? Grandes. Isso mesmo. E a gente observa que tem um espaço para o cliente muito confortável também. Tem. O cliente, exatamente. Então, nós temos ali, Shopping Vitória, temos no Centro da Praia, desde que inaugurou o Centro da Praia, que foi no governo Eurico Rezende. Olha só. No governo Eurico Rezende. E depois, no Centro da Praia, nós temos o Shopping da Terra, lá na sua terra, em Vila Velha. Temos no Shopping Praia da Costa. Sim. E temos no Shopping Vila Velha agora. Temos no Shopping Norte e Sul, lá em Jardim Camburu, e temos em Jardim da Penha 2 lojas. E 2 lojas também em Jardim da Penha. Em Jardim da Penha. E temos uma loja dentro da Praia do Canto, na Aleixo Neto. Sim. Uma esquina. Ou seja, a Óticas Paris ela tá bem posicionada no mercado, né? Tá. Em Vila Velha e Vitória... Ela domina totalmente. Não sei se ela domina, mas eu acho que ela lidera. Lidera. Eu acho que ela lidera. Até no top of mind, né? Aquela coisa de você lembrar, vai falar de ótica, de empresa de ótica, você lembra, acho que no primeiro, em Óticas Paris. Eu afirmo para você que em arrecadação de ICMS, a ótica que mais arrecada para o Estado, sem sombra de dúvida, é a Ótica Paris. A primeira é que ela não é uma empresa do simples. Ela é uma empresa regida igual uma grande empresa. E não é grande empresa. A Ótica Paris é uma empresa regional, tá? Ela é uma referência nacional, sabe? Eu tenho muito orgulho disso. Uma empresa que nasceu aqui no Espírito Santo, né? E tornou-se uma empresa conhecidíssima nacionalmente. Sim. Tá? Mas ela é uma empresa que realmente... ela cresce muito, graças a Deus. E a tendência, a expectativa hoje da empresa, da Óticas Paris, Getúlio, é também já expandir para outros estados ou isso ainda é um plano mais para o futuro? Olha, é um plano mais ou menos para o futuro. Por que eu digo isso para você? Porque agora, há cerca de 4 anos, veio trabalhar comigo uma filha, que é formada em Direito pela UVV, pela FDV. Sim. Depois se formou em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. E ela trabalha 4 anos comigo. Bacana. E, graças a Deus, se revelou
ela adora a profissão que ela abraçou, gosta muito e está se dando muito bem. Que legal. Então ela está cheio de planos, cheio de garra. Então daqui a pouquinho eu já posso não me aposentar. Mas deixar as rédeas mais com ela. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Né? Deixar ela tomar conta do negócio. Né? A outra minha filha, que é a mais velha, ela já prefere fazer a iniciativa pessoal. Sim. Ela é formada em Direito também, mas deixou o Direito e se formou em Psicologia. Olha aí. Hoje está clinicando. Foi por paixão mesmo a Foi, psicologia? ela totalmente. É mesmo? Ela estava no 2º ano e meio de Direito, o 3º ano. Sim. Ela veio para mim e falou, pai, eu não vou fazer mais Direito. Vou fazer agora Psicologia. Eu falei assim, não, senhora. Primeiro você termina Direito, depois você faz o que você quiser. Fica com 2 formações, né? Isso, melhor. Sem dúvida. Mas olha, muito bacana, né? Saber e ver essa trajetória. E uma coisa que me chama a atenção é o brilho no olhar do Getúlio quando ele fala tanto da família, mas também da empresa, né? Que ele construiu lá há 41 anos aqui no Espírito Santo, né? Com uma lojinha ainda muito pequena, né? Ali no centro de Vitória. E depois, hoje, se tornar uma rede que tem várias lojas espalhadas aqui na Grande Vitória. Isso, de fato, é um exemplo de empreendedorismo, né? Um exemplo de quem começou muito pequeno, mas que alcançou o sucesso. Isso é muito legal, né, Getúlio? O importante não é começar pequeno, o importante é pensar grande. E a outra coisa que eu sempre falo para os meus colaboradores é o seguinte, além de você pensar grande, você não pode pensar como simplesmente um colaborador. Você tem que pensar como um empresário. Sim. Mas como é que faz para pensar como empresário? É agir como empresário, é trabalhar como empresário. Sim. Entendeu? E não nunca achar que é menos, não, porque talvez eu não consiga isso, não consiga aquilo. Eu comecei muito lá atrás, quando eu comecei a minha vida, não tem nenhum constrangimento em dizer isso para você. Sim. Eu já vendi laranja em campo de futebol, na época que eu era novinho. Eu trabalhei, na época que eu comecei em ótica, por exemplo, comecei varrendo o chão, comecei fazendo cobrança, depois me identifiquei com a ótica, que é uma profissão fantástica, né? Sim. É física. Sim. Me apaixonei por ótica, fiz o curso de ótica, sou contatólogo, e aí me aperfeiçoei com o ramo. Eu trabalhei em grandes empresas da atividade, e aí depois é que eu consegui abrir a minha ótica pequenininha. Já entendendo mais do ramo, do negócio, né? Bem mais, bem mais. Aí eu pude realmente saber o que eu estava fazendo. Sim. Acho que isso também faz muita diferença, né, Getúlio? É você entender bem o negócio antes de você, de fato, tomar a iniciativa de abrir o seu negócio. Sem dúvida, sem dúvida. Se você quer fazer o negócio, é bom, porque você, por exemplo, você é um jornalista, você foi para a faculdade, né? Cursou a faculdade, depois você trabalhou em várias emissoras aí para poder você chegar hoje e ter o seu programa, né? Sim. Programa Destaque, né? Isso. Então, eu acho que quem quer começar, seja em qual for a profissão, ele tem que começar pequeno, claro, não tem jeito de você começar grande, Sim. mas pensando grande e com um objetivo bem focado naquilo que você escolheu. Entendeu? Eu sempre gostei de ótica. Sempre gostei de ótica, sempre gostei de comércio. Sim. Entendeu? Dessa relação, né? Eu sempre comercial. gostei de comercial, sempre gostei da área comercial. Apesar de ser técnico, Sim. mas eu não tenho muito a ver com a parte técnica, não. Inclusive técnica. Inclusive eu não tenho muita habilidade manual. É mesmo? Não tenho, muita habilidade manual. Prefere mais essa questão do relacionamento mesmo. Do relacionamento, do vender, do comprar. Sim. Entendeu? Essa é meu forte. É meu forte. Isso é muito bacana. Olha, vamos fazer o seguinte, Getúlio, a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua conversando hoje com o Getúlio Gomes de Azevedo, ele que é o proprietário da Óticas Paris, está conversando com a gente um pouco sobre a história da empresa, também sobre a sua trajetória de sucesso. A empresa que tem 41 anos, consolidada aqui já no mercado capixaba, e hoje a gente está conhecendo um pouco mais, né? Como foi para chegar até lá. E eu sempre digo uma coisa aqui no programa, Getúlio, que as pessoas que têm uma história, uma trajetória de sucesso, são inspiração, sem dúvida alguma, para quem está começando agora também. E essa é uma ideia do programa, né? A gente levar para o telespectador, que às vezes está com aquela ideia de abrir um negócio, que tem jeito, que pode dar certo, e que muitas pessoas também começaram pequeno e que chegaram lá. Não é isso? Sem dúvida. A gente volta já já com o programa de destaque, não mude de canal, é rapidinho. Muito bem.
bem, estamos de volta hoje recebendo em destaque o empresário Getúlio Gomes de Azevedo, da Óticas Paris. Uma empresa que tem 41 anos aqui no Espírito Santo e que tem uma trajetória consolidada, como nós falamos já no bloco anterior. Getúlio, no bloco anterior a gente falou um pouco sobre a história da Óticas Paris, né? Você contou pra gente como foi o início, a primeira lojinha lá no centro de Vitória, né? Depois a ampliação, hoje com várias lojas, são 11 lojas, não é isso? 11 lojas. 11 lojas espalhadas aqui na Grande mais Vitória. Um laboratório. E mais um laboratório. Ou seja, uma empresa que se consolidou. Se a gente for comparar Ótica Paris com tantas outras óticas que tem no mercado, quais os diferenciais? Por que a Óticas Paris hoje se tornou essa referência toda e as outras não chegaram lá? O que faz da Óticas Paris uma referência no Espírito Santo? Primeiro, o amor pelo que a gente faz na nossa profissão. Vou te citar alguns exemplos para você. Nós temos hoje 100 funcionários, tá? 100 funcionários. Nós temos funcionário lá que tem 40 anos de casa. Está desde o início. Está desde praticamente do início, que é o José Roberto. Nós temos funcionário de 28, de 29, de 27, de 26. Então, nosso grupo é um grupo maduro, entendeu? É um grupo que concorrente, acho, né? Acho. Sim. Não vou desafiar, não. Mas acho que o concorrente não consegue tirar esse pessoal nosso. É um pessoal que ama Paris, ama o que faz, sim, entendeu? Então eu acho que esse é um diferencial, a gente amar o que faz, fazer com seriedade, vender produtos de qualidade, a preço justo, entendeu? Você nunca vai encontrar lá um produto que na média custa 100, lá custa 30. Não vai encontrar porque nós temos impostos para pagar. Sim. Segundo, você não vai encontrar também um produto que custa na média 100, lá vai custar 300. Também não vai encontrar. Então você vai encontrar sempre produto a preço justo. Sim. E tem produtos para todo preço, para todo bolso. Todo bolso. Entendeu? Nós temos armação de R$34 até armações até 7 mil, 8 mil reais. Entendeu? Lentes. Nós trabalhamos com as melhores lentes de marcas do mundo, que é a Varilux, a Rodenstock, a Zeiss, a Roya. Temos a lente nossa de marca própria, que quem fabrica para nós é a própria Roya. Nós temos É uma lente própria da Óticas Paris? É uma marca própria, chama-se Highlens. Que bacana. E quem fabrica para nós é a Roya, do Japão. Sim. Tá? E temos a armação também própria, que nós temos algumas marcas, como a Saks, a CU, algumas marcas próprias que a gente fabrica e traz, entendeu? Então, eu acho que a qualidade do nosso pessoal também, você pode entrar, você que eu me refiro, um cliente pode entrar de chinelo, ou vestido como você está agora, elegantemente, terno, gravata e tal, entrar na nossa loja, você vai ter o mesmo tratamento do outro que entrou de chinelo. Isso é muito bacana. Nós respeitamos todos os consumidores, todos os nossos clientes. Entendeu? Então, às vezes o cliente passa em frente à nossa loja e ele tem a ideia que a gente vende caro. Às vezes ele já vem com 2, 3 orçamentos, que hoje as pessoas dificilmente chegam e sentam e compram. Verdade. Então, aí quando ele vê o orçamento que ele pede para ver, ele senta e não levanta mais. E esse cliente, a tendência dele é ficar 20, 30 anos com a gente. Nós temos cliente desde o início da nossa empresa. Bacana. Mas esse é um orgulho para nós. Eu acho que o atendimento talvez seja muito importante nesse aspecto, né? Nessa fidelização do cliente. Sem dúvida. O atendimento faz diferença. Sem dúvida. Você tem ideia, quando nós chegamos aqui em Vitória, que abrimos nossa loja, eu fiz uma pesquisa, né? Então havia umas coisas assim meio estranhas. Por exemplo, o cliente ficava em pé e o vendedor em pé. Os dois ficavam em pé. Aí eu coloquei os dois sentados. Sim. Então o cliente fica sentado e ele sentado. No início era um balcão. Hoje o cliente senta numa mesa redonda. Ele e o vendedor, o nosso consultor. Antigamente era balconista. Sim. Hoje lá não existe mais negócio de balconista. Hoje é um consultor óptico. Sim. Entendeu? Outros diferenciais. Por exemplo, no verão ia para a vitrine óculos de sol. Só no verão. Depois que terminava o verão, tirava tudo de óculos de sol da vitrine e vinha somente e passava a receituário, óculos de grau. Sim. Então hoje não, hoje a gente tem o óculos de sol na vitrine o ano inteiro e receituário também. Porque o solar, o óculos de sol, é uma venda de impulso. É mesmo? O cliente passa, olha, gosta e compra. Já o receituário, você sai do médico com a receita e sai procurando a ótica que tiver melhor conceito, melhor preço.
Entendeu? Verdade. É diferente da relação com o óculos de sol. Olha que interessante, né? Ou seja, até essa estratégia também, ela faz diferença no processo também, né? Faz. É a estratégia do próprio, da vitrine, né? A Como vitrine, você montar a vitrine para atrair o cliente. a vitrine é o primeiro vendedor da loja. A vitrine, ela atrai você. Depois que ela coloca você dentro de casa, aí entra o consultor nosso, para poder conversar com você a respeito do produto que você quer. Bacana, né? Pede a sua receita, coloca você sentado e aí desenvolve uma assessoria, uma consultoria do produto que o médico te indicou, no caso. Sim. Às vezes o médico passa uma lente, mas é preciso a gente conversar com o cliente para ver quais são as necessidades dele. Ele é lavrador, ele é marceneiro, ele é um executivo, ele é um jornalista, o que ele é? Aí, de acordo com essa profissão, a gente vai indicar a melhor armação, a melhor lente para ele, sob o ponto de vista estético. Sim. Sob o ponto de vista científico, o médico já deu lá para ele qual é a lente que ele quer. Bacana. Eu acho que não é à toa que tem 41 anos no mercado, né? A gente está vendo aqui, como eu falei no bloco anterior, o brilho nos olhos do Getúlio para contar como é feito esse trabalho. De 41 anos de trabalho, de fato, da Óticas Paris. Né? E aí você vê o resultado. Né? Eu acho que com trabalho e com determinação e com muito amor ao que faz, o resultado chega, não é isso, Getúlio? É verdade. Eu tive recentemente não, já tem uns 8 anos, 9 anos, o meu primeiro patrão veio a Vitória. E teve no shopping Vitória. E ele não sabia que eu tinha escritório, que eu tinha laboratório, a parte da loja. Sim. Tá? Porque na época dele, a gente trabalhava com tudo junto. Sim. Aí ele procurou por mim. Aí levaram ele lá no meu escritório, onde eu tenho um laboratório, que era Santa Lúcia, né? Sim. Aí ele chegou lá e ficou emocionado. Sorte minha e dele, que nós nos vimos, né? Foi o meu primeiro patrão de ótica, aquele senhor, seu Rui, eu tanto respeitava e tanto admirava. Sim. O primeiro livro de ótica, ele que me deu. E aí ele se emocionou e conversamos bastante. Infelizmente, 2 anos depois, ele faleceu. Olha só. Ele já estava um velhinho já, né? Mas ele teve a oportunidade de te ver, de ver aquele primeiro funcionário dele ter se tornado um empresário respeitado e consolidado no E estado. ele sentiu muito orgulho disso. Isso é muito legal. Ele se sentiu o meu patrono. Sim. Entendeu? Aquele padrinho, né? Ele te apadrinhou. Padrinho porque de profissão. De profissão, Padrinho né? de profissão. Porque, de fato, ele viu esse início, né? Viu aquele profissional sendo ainda moldado, né? Sendo ainda aperfeiçoado, bem no início, ainda sem muita experiência, mas depois ali, E eu tantos falava anos para ele, seu depois. Rui, o senhor me ensinou muitas coisas boas. O senhor foi, para mim, um pai da profissão. E realmente foi o primeiro. Ele foi o pai, ele foi que me ensinou como é que prospectava o cliente, como é que respeitava o cliente. Sim. Ele falava baixinho, sabe? Nunca levei uma bronca dele. Nunca levei. Primeiro que eu não merecia, eu acho. E segundo, que ele era muito educado. Pois é. E ensinamentos que, sem dúvida alguma, o Getúlio trouxe ao longo desses anos, né? E claro, com toda a sua determinação também, fez toda a diferença, né? Aí com o negócio da Óticas Paris. Getúlio, infelizmente o tempo está acabando, mas eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. De ter vindo aqui no programa conversar com a gente hoje. Eu que agradeço muito, me coloco à sua disposição sempre que você precisar, tá? Alguma opinião sobre o ramo, sobre a atividade, Claro. Estou lá à sua disposição. E foi muito prazeroso te conhecer. Logo no início, eu também fiquei assustado, porque você se parece muito com um sobrinho que eu tenho. Já falei com ele aqui que se for um sobrinho, a pessoa gente boa, gente boa. parecida. Então é gente boa. É gente boa, é o Rafael. Um abraço pro Rafael, então, que está acompanhando a gente também aí no programa. Tá certo. Olha, obrigado mais uma vez, Getúlio, viu? Obrigado a Sucesso você. lá para Óticas Paris. Eu gosto muito de mostrar no programa, eu falei isso já, e tem sido até um pouco repetitivo ao longo dos últimos programas, de mostrar histórias de sucesso. E eu fico muito feliz em receber empresários que conseguem retratar isso. Seu exemplo aliás, você é um exemplo disso. Tá, muito obrigado. Obrigado, parabéns e mais sucesso ainda lá para Óticas Paris. Obrigado. Amém para todos nós. Isso. Bom, a você de casa, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. A gente fica por aqui, só lembrando o nosso encontro de segunda a sexta, às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Uma ótima noite e até o nosso próximo encontro. Tchau.